Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Maravilha! Meu nome é Cícero, sou pastor evangélico do Ministério Aliança Renovada e estou mais uma vez aqui para gravar aqui esse resumo desta lição, né? Lição 3, Abraão, a esperança do pai da fé, e conto aí com a paciência de vocês. Você que não pôde assistir essa aula, você que não esteve presente na igreja para assistir essa aula, né, convido você para estudarmos junto este breve resumo desta lição. Tenho certeza que vai acrescentar muito no seu conhecimento. Nós estamos estudando aqui sobre Abraão, né, o pai da fé, ele que foi um grande homem aí. Teve suas falhas, lógico, mas foi um homem de exemplo. Vamos lá, texto áureo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Verdade prática. A fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Leitura bíblica em classe. Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 10. Não vamos fazer a leitura aqui para não ficar muito extenso esse vídeo, né? Você acompanhe aí na sua Bíblia, lê em casa aí na sua Bíblia, que você vai entender melhor. Introdução. Deus escolheu e chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã. Então vamos lá. Quando Deus chamou Abraão, Abraão ainda morava com a sua família, né, seus parentes em Ur dos Caldeus, né, uma cidade pagã, né, onde possivelmente até seu pai ali prestava adoração, culto, ou fazia, né, imagens de deuses estranhos aí, possivelmente, porque a família dele era pagã e convivia aí no meio de um povo pagão. Porém, mesmo assim, Abraão foi escolhido por Deus, né? Abraão, ele, quando ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu, ele não duvidou do chamado de Deus, na verdade, se tornou pai de uma grande nação. Antes ele era Abrão e depois Deus mudou seu nome para Abraão, ou seja, pai de multidões, de uma grande nação. Todas as nações da terra foram abençoadas por Abraão. Como assim? Quando Deus chamou aqui Abraão, Abraão ainda era insignificante, né? Só que acontece, Deus, que é poderoso, fez de Abraão uma nação e através, né, de Jesus Cristo, que é o Messias, o nosso Salvador, todas as nações da terra foram abençoadas. Todas as nações da terra foram bem-sucedidas, né, espiritualmente. Qualquer ser humano hoje, qualquer um, por mais pecador que seja, se crer em Jesus Cristo, se arrepender de seus pecados, né, e abandonar a prática, alcança a bênção do Senhor, que é a salvação eterna. Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia. É preciso fé para obedecer a Deus e cumprir toda a sua vontade. Então, Abraão não sabia para onde ia, né? Deus tinha prometido um lugar, mas ele sabia que ia chegar nesse lugar. Agora, como e aonde, aí só Deus que ia estar direcionando ali Abraão. Ele passou por muitas dificuldades, nós vamos ver um pouco à frente, mas ele alcançou aí o seu objetivo. A chamada de Deus, Gênesis 12, 1 ao 3. Um projeto divino. Deus tinha um projeto para resgatar o homem do pecado. Veja só.
O homem no Éden, ele tinha uma intimidade muito próxima com Deus. Ele verdadeiramente tinha a proteção do Senhor próximo dele. Ele vivia, né, o homem falava face a face com Deus, mas permitiu que o pecado entrasse na sua vida. Quando o pecado entrou na vida do ser humano, quando fala homem é do ser humano, o que acontece? Houve uma separação entre Deus, que é santo, e o homem, que é pecador. Então, essa separação foi inevitável. Assim que o homem desobedeceu, né, a ordem do Senhor, ele foi automaticamente separado, ele morreu espiritualmente. Deus disse para Abraão: no dia que você comer, né, do fruto desta árvore, certamente você morrerá. E nesse dia ele morreu. Então fez essa separação. Jesus, ele veio para quê? Para religar novamente o homem a Deus, que é santo. Para quê? Para que nós tenhamos vida eterna, não é verdade? O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou, né? Então mesmo o acontecimento, o fato que em Gênesis aí relata, né, que o homem caiu em tentação, pecou, Deus já sabia, por isso que ele já tinha um plano, diz a Bíblia. O cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão, e de Abraão ele formou uma família, né, uma família bem numerada, e dessa família ele formou uma grande nação, de onde veio o nosso Salvador Jesus Cristo. O Messias veio de Israel, ou seja, da descendência de Abraão. O plano da salvação que Deus traçou para nós, né, começou em Adão, passou pela sua família, né, formou-se uma grande nação, até quando veio, né, o Messias prometido. Então esse é o plano perfeito para qualquer ser humano que quiser encontrar, né, aí quiser verdadeiramente ter novamente uma comunhão sincera, íntegra e santa com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O desafio de acreditar no projeto divino. Crer e obedecer. Bom, crer e obedecer. Mesmo não sabendo dos planos futuros, acreditou na palavra de Deus. Então, Abraão, ele não sabia dos planos futuros, o que ia acontecer com ele, mas ele, o que ele fez? Acreditou na palavra de Deus. O segredo da nossa vitória, da minha vitória, da sua vitória, irmãos e irmãs, é crer e obedecer a palavra do Senhor. Não é verdade? Abraão saiu da sua terra para um lugar desconhecido. Ele não sabia, né? Ele não conhecia a terra que ele ia pisar, que ele ia conviver, que ele ia morar. E lá foi aonde Deus, né, tinha preparado para ele. O exame, a vida de Abraão nos dá a ideia de que podemos, ou melhor, o exame à vida de Abraão nos dá a ideia de que podem transformar a nossa própria caminhada com Deus. Não é verdade? Então assim, nós devemos o quê? Fazer um exame da vida de Abraão. Examinar a vida de Abraão. Para quê? Para que nós possamos ter uma ideia do que o Senhor fez na vida de Abraão e pode também fazer na nossa, né? A nossa transformação só depende de nós, da nossa fé em Cristo. Se examinarmos a vida do patriarca, que foi um grande homem, com certeza nós teremos também nós teremos a possibilidade de também ter aí nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Um projeto para abençoar as nações. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Então, aqui é uma promessa de Deus. Deus diz para Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem, e se alguém te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Vou abrir aqui um parêntese, né? Tem algumas pessoas que acham que elas têm o poder de abençoar e de amaldiçoar alguém. Irmão, tem não, tá?
Só quem tem poder de abençoar e amaldiçoar é Deus. A nossa obrigação é orar pelas pessoas, mas quem abençoa é o Senhor. Na verdade, a nossa oração, ela por si só não tem poder nenhum. Se o Espírito Santo não habitar em nós e se ele não mover, não fazer segundo a sua vontade, a nossa oração é vazia. Por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus. A provisão de Deus. Abraão saiu da sua terra em busca da terra prometida. Em busca da terra prometida. Vamos lá. Ele deveria ter saído apenas com a sua mulher, Sara, mas acabou levando seu pai e seu sobrinho Ló. Aqui, Abraão, quando ele saiu de Ur, dos caldeus, em direção a Harã, ele deveria ir sozinho, ou não sozinho, mas ele e a sua esposa. Mas o que ele fez? Ele resolveu levar consigo seu pai e seu sobrinho Ló. Foi um erro na vida de Abraão? Olha, com certeza essa decisão dele trouxe grandes prejuízos na vida dele. Ele, chegando em Harã, ele passou um tempo, ficou um tempo ali em Padã Harã, na Mesopotâmia. E logo após a morte do seu pai, ele desceu para Siquém, e aí ele foi para o Egito. Chegando aqui em Siquém, ele ficou um determinado tempo em Siquém. Só que houve uma grande escassez de fome, uma crise terrível aqui em Canaã, um período muito difícil na vida de Abraão, e aí Abraão resolveu por si mesmo buscar recursos. Então ele desceu para o Egito. Lá no Egito ele não foi bem sucedido, porque ele precisou até mentir. Ele foi levado até a cometer aí uma mentira. Ele mentiu quando disse que Sara era sua irmã. Sabemos que Sara, claro, era meia-irmã dele, mas era sua esposa. E o rei ali, a convidou, levou para o palácio, e à noite o rei disse que teve um sonho que aquela mulher não era só irmã dele, era esposa dele. Abraão tinha suas fraquezas. Abraão era um homem de caráter. Abraão confiava em Deus. Bom, vamos lá. Abraão tinha suas fraquezas, isso todo ser humano tem, não é verdade? Mas ele era um homem de caráter. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele tomou uma decisão, não é verdade? Nós acompanhamos aí a história de Abraão. Você que gosta de ler aí a Bíblia, e todo crente tem por dever, o costume de ler a palavra do Senhor. Sabemos que Abraão foi um grande homem, um homem de caráter, teve suas falhas, claro, mas ele confiava em Deus, ele tinha plena certeza na provisão divina. As promessas de Deus não são garantia de que não enfrentamos crises, dificuldades e oposições. Então não é porque temos promessa do Senhor na nossa vida que nós devemos achar que está tudo bem, que não vamos passar por dificuldade, por sofrimento, não vamos enfrentar barreiras. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas esforço tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Então Abraão saiu de Ur, de Ur aqui, ele deixou sua cidade, que era uma grande metrópole, digamos assim, ele deve ter enfrentado aí muitos desafios. Para onde você vai, Abraão? Você está doido? Você diz que ouviu um Deus que eu nunca nem vi e vai para um lugar que você não sabe onde é? É aquela história. Estou indo para um lugar que não sei onde é e nem como chegar lá, mas estou indo. Então, Abraão, talvez alguns achavam até que ele era doido. Está ficando doido esse velho, não é verdade? Então ele foi para Siquém, confiou na promessa que Deus tinha feito na vida dele. O segredo da nossa vitória é confiar em Deus, confiar na sua promessa. E chegando lá em Betel, ele edificou um altar. Abraão não esquecia do Deus que o tinha feito a promessa. O fracasso do ser humano é que esquece
na promessa que Deus fez na vida dele. Abraão enfrenta escassez em Canaã. Provações de Abraão. Teve que deixar sua terra e seus amigos. Isso aqui que é difícil na vida, né, de muitas pessoas. Deixar seus amigos, seus costumes, deixar, né, os amigos aí da final de semana, os colegas de serviço, para ser crente. Não, quero saber disso, não. Então, Abraão teve aqui algumas provações. Primeiro, sair do meio, né, do seu convívio habitual, onde ele vivia. Depois, a sua esposa, ele enfrentou um problema gravíssimo, porque sua esposa não poderia lhe dar filhos, era estéril. Olha só que prova. Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, mas a mulher que ele tinha, né, nem filho poderia dar, não é verdade? Então a prova era grande. Estava em uma terra com escassez de comida. Aí agora, outro problema, outra provações. Vai para uma terra que nem comida tem. Então, o negócio estava a cada dia piorando. E no mundo de hoje que nós vivemos, meu amigo, as coisas estão cada dia ficando pior. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente presencia, né, é desemprego, é criminalidade. Na verdade, a escassez está grande. Você está entendendo? A crise financeira, política, enfim, na saúde. Se a gente for ver a saúde do ser humano, o ser humano nunca houve tanta morte no mundo como está havendo nos dias de hoje, porque a saúde, infelizmente, a saúde pública está, né, deixando a desejar. Bom, mas vamos voltar para cá. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul, e havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12, 9 ao 10. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é quando ele está passando por crise financeira, quando perde o emprego. Não é verdade? O homem ele é diferente da mulher. A mulher, para ela ir no shopping, ela não precisa ter dinheiro, mas o homem não vai no shopping se ele não tiver dinheiro. Não é verdade? O homem, quando ele está sem dinheiro, ele fica triste, ele fica cabisbaixo. Muitos deles não suportam o desemprego, chegam até a cometer suicídio, não é verdade? Mas, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Aonde você estiver, seja a escassez que for, confie no Deus de Abraão, que Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confia nesse Deus que Ele tira você dessa situação. Desceu Abraão ao Egito. Abraão tentou agora resolver um problema, né? Às vezes, irmão, o desespero é tão grande que a gente tenta resolver com as nossas forças. Quantas pessoas, pai de família ou mãe de família, às vezes por necessidade, se sujeita a algumas coisas difíceis na vida, na verdade? Às vezes mente, às vezes não justificando, às vezes querem fazer coisas erradas, e isso não é o certo, não é verdade? Abraão no Egito. Quando Abraão chegou no Egito, perdão, ele se apresentou ali a Faraó, mas infelizmente ele não foi nesse momento aqui uma pessoa íntegra, né, no seu caráter. Aqui ele falhou, né, feio. Disse que Sara era sua irmã e não sua esposa. Então, verdadeiramente, Abraão aqui, com medo da morte, ele mentiu, né? E toda mentira tem consequência, não é verdade? Tudo que se planta, se colhe, diz a Bíblia. Todos nós pecamos, claro, né? Assim como Abraão errou, nós também estamos propícios ao erro. Todos nós erramos em nossas vidas, mas existe uma solução. Se você errou, ainda existe uma solução. Qual que é a solução? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Isso aqui é interessante. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Qual a diferença entre perdoar e purificar? Perdoar, Ele perdoou, né? Estamos perdoados. E purificar, Ele, além de perdoar, Ele tira. Jesus, o sangue dele tem poder para tirar o peso da nossa consciência. Antigamente as pessoas, quando elas pecavam, Deus recebia a oferta que eles faziam, né? Matava o animal lá
e aspergia o sangue, Deus o perdoava. Porém, a consciência, né, ainda estava pesada. Mas aos Hebreus, né, a carta aos Hebreus diz que o sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar os nossos pecados e limpar ou purificar a nossa mente. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que perdoa pecado. Deus não desistiu de seu plano para com Abraão. O Senhor não desiste de você, ainda que você tenha cometido algum erro ou alguns erros, como Abraão. Meu irmão, minha irmã, Deus não desistiu de você. Não sei que você que está me ouvindo aí, de repente, né, você até pensa que não tem mais jeito para a sua vida, tá no mundo das drogas, é viciado, não sei, né? De repente Deus permitiu que você esteja assistindo esse vídeo aí. Eu quero dizer para você que tem cura para as drogas, tem cura para quem é viciado na maconha, na cocaína. Nada neste mundo está perdido diante dos olhos de Deus. A tua vida não acabou. Enquanto você respirar, ainda há solução para o teu problema. Busque ao Senhor. Se você que está me ouvindo não é crente, a tua vida está de cabeça para baixo, vá numa igreja evangélica o mais rápido possível. Busque a Deus, entregue a sua vida a Ele, que tudo na tua vida terá um rumo diferente. Abraão enfrenta a esterilidade da sua esposa. Foi o que eu já havia falado, né? Já havia comentado aqui um pouco no slide anterior. A promessa de Deus: e partirei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. A promessa estava sobre ele, mas a esposa que Deus o deu era estéril. Que prova passou Abraão? Mas diz a Bíblia em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza e a convicção daquilo que nós esperamos. Como assim Sara era estéril? Infelizmente ela não poderia gerar filhos, né? A promessa estava sobre a sua vida, mas havia aí uma grande provação. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Provérbio 13, 12. A esperança adiada desfalece o coração. Então a tua esperança, meu irmão, não pode ser adiada. A tua esperança não será adiada além daquilo que você possa esperar. Se está demorando, fique sabendo que não foi adiada a tua esperança. Deus vai entrar com provisão no tempo certo. O teu coração não vai desfalecer, porque não foi adiado, né? Então, Abraão passou por momentos difíceis, mas ele confiou no Senhor. E no tempo certo veio a alegria, veio o sorriso. Isaac quer dizer alegria, sorriso. As promessas de Deus na vida de Abraão: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Obedecer e confiar. Como vencer as adversidades da vida? Façamos como Abraão. Para nós vencermos as adversidades da vida, meu amigo, temos que confiar e obedecer ao Senhor. Muitos querem, né, às vezes, vencer na vida, mas obedecer, né, a Deus as pessoas não querem. Entregar sua vida ao Senhor Jesus, né, estar de acordo com a palavra de Deus, as pessoas não querem. Preferem fazer as coisas com as suas próprias forças, do seu jeito, achando que assim elas vão vencer as adversidades, né? A pessoa está aí um problema e não sabe como resolver, em vez de procurar, né, aí a Deus, a orientação do Senhor, né, procurar em sua palavra como resolver, prefere outros meios onde não tem solução. Então, confiar em Deus é o melhor caminho que possamos fazer para vencer as adversidades. Muitos querem as promessas de Deus. Como ser abençoado? Muitos querem as promessas de Deus, né? Assim, a gente vai na igreja, todo mundo, né, quer as promessas, e o que mais tem na igreja hoje você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter dinheiro, você vai ter aquilo, né? Promete Ferrari, prometem Lamborghini, promete tanta coisa, meu amigo, mas, né, pagar o preço é poucos que querem, mas não querem trilhar o caminho da obediência. Então, pagar o preço, que é o caminho da obediência, é poucos, né? Quando a gente vai ministrar uma palavra,
a gente vê o quanto é difícil você trazer uma palavra que as pessoas verdadeiramente venham ter compromisso com Deus. Mas quando você nem usa a palavra, usa palavras de efeito, né? Quando você usa artifícios, né? Quando você usa aí coisa do tipo Deus vai te dar uma casa, um carro, né? As pessoas querem bênção, querem a bênção, mas o abençoador ninguém quer, né? Ser abençoado todo mundo quer. Agora, pagar o preço da obediência, trilhar o caminho da obediência, meu amigo, aí é poucos. Desobediência é pecado e nos impede de receber as bênçãos divinas. Então, muitas pessoas não conseguem receber as bênçãos do Senhor por causa do pecado. Foi o que aconteceu aqui. Abraão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a ordem do Senhor. A riqueza de Abraão, e era Abraão rico em gado, em prata, em ouro, né? Gênesis 13, 2 relata isso, que Abraão era um homem muito próspero. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, para ser chamado amigo de Deus, não é de qualquer jeito que a gente é chamado amigo de Deus. Não é porque eu vou num culto, que eu pego minha Bíblia, vou para um culto, sento lá na cadeira, canto um pouquinho, volto para casa, que eu sou amigo de Deus. Não, meu irmão. Para ser amigo de Deus é muito mais do que assistir um culto. Para ser amigo de Deus é renúncia. Para ter as riquezas espirituais que está em Cristo Jesus, necessita de verdadeiramente ser adorador em espírito e em verdade. Engrandecerei o teu nome. Religiões que reverenciam Abraão: judaísmo, islamismo e cristianismo. Essas três religiões, elas reverenciam Abraão, elas não adoram, elas reverenciam. Judaísmo e o islamismo, há uma briga, uma guerra entre eles, porque o judaísmo diz que o filho da promessa é Isaac e o islamismo diz que é Ismael. Então os árabes aí e o judeu não se entendem nessa questão. Por enquanto nós estamos aqui, não deixa eles para lá. A nossa obrigação é orarmos por ele, para que Deus venha salvar tanto judeu como árabe, como nós cristãos. Os descendentes de Abraão. Abraão teve Isaac e Ismael, ou melhor, ao contrário, Ismael e Isaac. E de Isaac formou-se os judeus e de Ismael os árabes. Então essas duas nações, cumprindo-se aqui entre judeu e árabe o propósito, ou a palavra que Deus tinha dito, que de Ismael também ele ia fazer uma grande nação, e fez, e de Isaac também. Deus é poderoso e ele cumpre tudo o que ele promete nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Deus é fiel. Assim como Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, ele vai cumprir tudo que te prometeu. O que é que Deus te prometeu, meu irmão? Deus, tá? Não foi fulano nem ciclano o teu coração, não. Às vezes o coração engana. Mas o que é que Deus prometeu? Olha, eu posso citar algumas coisas, e o que eu vou te citar aqui, o que ele prometeu, ele não vai deixar de cumprir a parte dele se você fizer a sua. Primeiro em Daniel, o último capítulo, o último versículo diz que: e tu, Daniel, porém, vai até o fim. Meu irmão, se você quer a tua salvação, que Jesus prometeu, uma das promessas de Deus, a salvação. Se você quer a tua salvação, vá até o fim. Porque se depender de Deus, ele cumpre. Faça a tua parte, façamos a nossa parte, que Deus não falhará com a dele. Esperar em Deus, sociedade imediatista. Infelizmente hoje as pessoas não têm paciência para nada. É um desespero, um corre para lá, corre para cá. No culto a gente fica desesperado para acabar logo, mas em outros momentos da vida a gente não tem essa pressa toda, não é verdade? Hoje não dá para esperar. Hoje, antigamente as pessoas iam na casa do amigo, dar um abraço, dizer: oi, como vai, tudo bem, vim aqui te ver. Hoje não, manda um WhatsApp, pá! Você está entendendo? Hoje é mensagem, hoje é correria, Hoje é sociedade imediatista, quero tudo para agora, não dá para esperar para amanhã. Mas o tempo de Deus, ele não muda, o tempo de Deus é o mesmo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse sol, não é verdade? Então, quem quer
ser bem-sucedido na vida e morar no céu, temos que esperar o tempo de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus nasceu em Belém da Judéia, morreu pelos nossos pecados. Então, assim, a provisão, né, ou a promessa que Deus tinha feito se cumpriu aqui. Essa foi a provisão de Deus. Será abençoada, né, toda através de Abraão. A promessa veio de Abraão, que do descendente dele, né, viria aqui o Messias, o Salvador do mundo. Então, nasceu aqui Jesus Cristo, né, e quando ele morreu aqui na cruz, ele salvou, e ele tem poder para isso. Ele juntou, né, o homem que estava longe, ele ligou, ele trouxe novamente essa possibilidade do homem, né, voltar para Deus, tanto judeu como gentios. Dessa forma, através de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Então, graças a Deus, porque ele chamou Abraão, né, e cumpriu na vida de Abraão o plano que ele tinha. E o plano que ele tem na minha e na sua vida é muito maior do que o que nós imaginamos. Ele prometeu nos levar para morar com ele. E se eu não desistir, se você, meu irmão e minha irmã, não desistir, ele vai cumprir a parte dele. Conclusão. Abraão era um homem de fé, né? Ele trocou a glória passageira desse mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Sua fé não impediu de enfrentar provações e crises. Então, Abraão foi um homem de fé, mas não era porque ele tinha fé que as provações e as crises não aconteceram. Hoje tem um monte de pessoas falando de fé, mas diz que não podem passar por isso aqui. É a teologia da prosperidade. Me perdoe, né? Aí os apreciadores da teologia da prosperidade. Eu também gosto de prosperidade, né? Eu também gosto, eu preciso, né? Na sociedade que eu vivo eu preciso de dinheiro, mas o dinheiro ele não me traz aquilo que eu preciso, que é a salvação, né? Sem dinheiro aqui nessa terra nós, né, não podemos ter o que queremos, mas, né, sem dinheiro ou com dinheiro, né, se você tem fé em Cristo, tem fé em Jesus, nós vamos morar com Ele. Não estou querendo aqui dizer, meu irmão, para morar no céu tem que ser pobre, miserável, não. Porque o rico também mora no céu, desde que a riqueza dele, né, desde que o coração dele não esteja na riqueza dele, né? Porque a raiz do mal não é o dinheiro, não, tá? É o amor ao dinheiro, aquele que é apegado ao dinheiro, né? Mas o crente ele passa assim por provações, por crise, mesmo tendo fé. Abraão foi um exemplo, é não desistir. Essa, né, é a direção correta, é não desistir. Todavia ele continua olhando para o céu, contando as estrelas e crendo no milagre de Deus e na sua provisão para todas as áreas da sua vida. A fé nos faz vencer as crises e esperar confiante nas promessas do Pai. Então, meu irmão, tenha fé, creia somente, porque a situação que você está vivendo, ela vai passar, isso é certeza. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus, né, Ele existe e se faz presente. Essa foi aí esse resumo dessa aula. Espero ter ajudado vocês aí em alguma coisa. Espero que alguma dessas palavras, né, o Espírito Santo possa ter, né, tocado no seu coração. Fica meu forte abraço, né, e o meu muito obrigado. Se você gostou dessa aula, né, dá um joinha aí, se inscreva no meu canal. Se não gostou, não tem problema, né, seremos amigos mesmo assim. Vou deixar também aqui um abraço para todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical aqui do meu ministério e toda a igreja, Ministério Aliança Renovada. Deus os abençoe em nome de Jesus.